Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Com você então, Sônia. Acolhemos a Sônia com uma salva de palmas. Bom dia, companheiras, companheiros. Então, é com grande alegria que mais uma vez nós nos reunimos aqui nesse espaço, neste chão, como diz um companheiro, nesse turrão, né? Do norte de Minas é um turrão. E como sertanejo nós somos resistentes e sofremos muito, mas a gente mantém o pé firme. Porque a gente quer manter de cabeça erguida, né? Então, me pediram para falar um pouco sobre espiritualidade das SEBs. O que é uma espiritualidade das SEBs? E aí eu só queria voltar para falar de espiritualidade das SEBs. Nilson estava falando da reforma da Previdência. Para falar da espiritualidade das SEBs, uma das primeiras coisas que nós temos que nos ater é quando o povo diz assim: o povo das SEBs gosta muito de falar de política, não é? O povo não fala isso? As SEBs falam muito de política, as SEBs falam muito de sindicato, as SEBs falam muito de... as músicas das SEBs falam muito uns negócios de enxada, de não sei o quê, porque aí está a vida do povo. A SEBs, ela tem que falar de vida do povo. É por isso que os nossos cantos são cantos que trazem a realidade nossa. A vida das SEBs, do povo das SEBs, tem que ser vivida a partir da realidade nossa. Então, quando nós falamos de espiritualidade das SEBs, nós não vamos falar de uma espiritualidade que está distante de nós, de um Deus que está lá em cima. Nós falamos de um Deus que é presença e que caminha junto conosco. Uma das primeiras coisas para a gente falar de espiritualidade das SEBs é falar da nossa vida. Não dá para falar de uma espiritualidade sem falar da nossa vida. Um dos primeiros pontos que a espiritualidade das SEBs traz é a Bíblia na mão e a nossa vida. A Bíblia na mão e a nossa história. Não dá para rezar sem contar a história nossa. E aí, lembrando que a espiritualidade das SEBs não é uma espiritualidade intimista, não é só eu e Deus. Vocês podem olhar pelas letras do canto das SEBs, nunca fala eu e Deus, é nós, porque nós rezamos o coletivo, uma luta coletiva. Então isso é espiritualidade de SEBs, uma espiritualidade que parte de Jesus Cristo. Quem foi o primeiro que fez esta linha de caminhada, de pensar no outro, de se colocar a serviço do outro? Foi Jesus Cristo. Quando ele coloca a serviço e morre e vem para a ressurreição. Então a nossa espiritualidade, a espiritualidade das SEBs é uma espiritualidade pascal, da Páscoa, que é de vida nova, de renovação. Por isso que os nossos cantos trazem muito isso. De vencer, sair de uma situação de morte para uma situação de vida, sair de uma situação de opressão para uma situação de vida nova. Isso é a espiritualidade das SEBs. Eu estou trazendo um pouco essa leitura dos cantos, né? Os nossos cantos já mostram a nossa espiritualidade. É uma espiritualidade que conversa com Deus, mas ela conversa com Deus buscando a garantia do direito da vida. O direito à vida. Porque a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida. E aí a gente vai lembrar de João 15, lá que vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Enquanto um trabalhador, uma trabalhadora estivesse em direito, estivesse em comida, estivesse em pão, estivesse em terra, a vida não está sendo digna. Não está tendo dinheiro para comprar saúde, a vida não está sendo digna. Então a nossa espiritualidade está ameaçada, a nossa vida está ameaçada. Então é por isso
nossas comunidades de base têm um jeito de rezar diferenciado. A comunidade eclesial de base tem um jeito de cantar diferenciado. Esta é a nossa espiritualidade. E aí eu não sei se vocês recordam, tempos atrás, lá na década de 80, quando falava dos tipos de espiritualidade das SEBs. Não pode ser uma espiritualidade samambaia, não pode ser uma espiritualidade abacaxi e nem pode ser uma espiritualidade abacate. Vocês lembram disso? Quem lembra os mais antigos aí? O que é espiritualidade samambaia? É aquela espiritualidade que dá um monte de folha, dá aquele tanto de folha bonita e feita muito bem. E aí a gente vai trazer um pouco o nosso chão. Um povo que vai na igreja, canta maravilhosamente, apresenta bonito, mas as raízes não são profundas. Não são profundas. Aparece muito o exterior, mas o interior mesmo, de pisar no chão e no fundo, sentir a dor de quem está ali na terra. Então essa espiritualidade é uma espiritualidade que nós não devemos ter. A espiritualidade samambaia. Fica uma coisa muito externa, uma preocupação muito, e hoje nós temos muito isso. Um povo dentro da igreja que está muito preocupado em arrumar o altar, querer ver o altar brilhando, bonitinho. Não que não seja importante, é importante. Mas nós não rezamos a vida. Nós não falamos dos trabalhadores e da trabalhadora. Nós não falamos que no posto de saúde está faltando remédio. Nós não falamos que nas nossas comunidades está faltando água, está faltando terra, está faltando direito. Essa espiritualidade samambaia. A espiritualidade abacaxi qual que é? É aquela que dá um fruto só, não é isso? É um fruto só, não tem raiz e é aquela espiritualidade daquele cheio de espinhos. É aquele povo que quando você chega perto, você já começa espiando uns aos outros e não consegue juntar e nem agregar ninguém. As comunidades eclesiais de base, já chamam comunidades eclesiais de base justamente por isso. Porque nós precisamos trazer o povo para junto de nós. Nós somos comunidades, vivemos muito unidos. Nós precisamos lutar unidos, nós precisamos garantir direitos a partir da nossa unidade. A partir do chão que nós pisamos. E aí eu achei bonito quando estavam chegando as comunidades, comunidade tal, comunidade. Hoje nós estamos perdendo muito essa característica de vida em comunidade. Estão querendo nos fazer perder a característica de vida em comunidade. Mas nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar, porque a comunidade é um lugar que nos sustenta. É um lugar que eu sento e rezo. É um lugar que eu sento e falo da vida. É um lugar que nós sentamos e lemos a palavra. Refletimos sobre os problemas que nós temos. Nós não podemos deixar que nos tire das comunidades nossas, da vida comunitária. E depois uma outra espiritualidade, aquela espiritualidade abacate. Aquele negócio que tem aquela carnona boa, bonita, né? Que você come aquele coisa, tudo, a polpa dela, mas dá um carocinho só. Essa espiritualidade, será que é uma espiritualidade boa também, meu povo? Vocês lembram da década de 80, quando rezava isso? O que falava, irmã, da espiritualidade abacate? A senhora não lembra? Você lembra, Nils? O que falava da espiritualidade abacate? Tem a semente solta, né? Não, uma semente não está ligada com a massa, né? Não está ligada com a massa, é uma coisa solta. O que isso nos lembra também? Os modelos de igreja que hoje estão querendo implantar para a gente. Eu rezar sozinho, eu falar só eu e Deus, que Deus resolva o meu problema, que Deus resolva o emprego para mim, que Deus resolva a saúde do meu filho. Não é essa espiritualidade. Isso a gente dá o nome de espiritualismos. Espiritualismos desencarnados da vida. A nossa espiritualidade tem que ser como a espiritualidade da laranja, não é isso? Que consegue ser aquela coisa bonita que vai dando aquele tanto de célulazinha juntando e que todo mundo consegue produzir um gosto bom, um sabor gostoso. Essa é a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que você, ao cantar,
Você vai para a celebração da vida, você traz para o altar do Senhor a sua vida diária. Você traz para o altar a palavra de Deus, mas uma palavra que fala do seu problema no dia a dia, que fala do seu sofrimento, mas também fala da sua alegria, da conquista que nós tivemos durante a semana. Essa é uma espiritualidade de vida. É uma espiritualidade que, por mais que nós falamos de política, porque a nossa vida também está envolvida na vida diária da política. Porque é da política que tiram os projetos que estão aí. Então, quando a gente fala de uma espiritualidade, meu povo, a nossa espiritualidade tem que ser a partir de Jesus Cristo. Aquela que caminhou, ou aquele que caminhou junto com o povo, que escolheu a prostituta, que escolheu o órfão, a viúva. Ele fez opção pelos pecadores, ele fez uma opção pelos mais pobres. Esta é a nossa espiritualidade. Não é e aí o Papa Francisco hoje é o grande incentivador dessa espiritualidade de comunidade. E ele vem falando dessa igreja em saída. Uma igreja que se compromete a olhar a vida e o sofrimento do povo e trazer para dentro desses espaços que nós estamos, e até nos chamando a atenção: saia de dentro do templo, saia de dentro do templo e vá para o meio do povo entender a luta que o povo está vivendo, o sofrimento do povo. Essa é uma espiritualidade de vida, uma espiritualidade de Páscoa, onde nós possamos partilhar aquilo que nós temos. Partilhar, olha a boniteza que teve aqui no início. Cada um trouxe um saco de biscoito e foi partilhando. Isso é espiritualidade. Uma espiritualidade de partilha, de comunhão, de serviço. Uma espiritualidade que transforma. Aquilo que não é espiritualidade, que a gente tem visitado muito nos nossos tempos atuais. Vocês lembram quando foi aprovar a reforma eu não vou dizer reforma, isso chama desmonte da Previdência. Porque reforma, meu povo, é quando a gente pega uma casa que está velha e você vai fazer uma mudança nessa casa. A gente quer transformar a nossa casa que está ruim numa coisa boa, um lugar bom para a gente viver. Isso que está acontecendo no país se chama um desmonte daquilo que já era direito garantido nosso. Estão desmontando e tirando os nossos direitos. E nós não podemos aceitar isso que está acontecendo, né? Porque isso já era garantia, foi constitucionalmente garantido. Então, se nós reforçarmos essa palavra de reforma, nós vamos estar concordando com eles. Nós temos que dizer que estão desmontando o nosso país. É um desmonte da Previdência Social. E nós até pedimos que antes de fazer esse desmonte da Previdência, que pudesse fazer uma auditoria no nosso país. Uma auditoria da dívida pública. Por que ninguém aceitou fazer uma auditoria da dívida pública? E aí eu quero contar lá dizendo, vocês lembram quando houve essa aprovação disso? O que eles falavam? Em nome de Deus e em nome da minha família, eu voto. Quando é que nós vimos isso também? Quando eles fizeram o impeachment da Dilma. Vocês lembram disso? Em nome de Deus, em nome da família, em nome da minha comunidade. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tira direito das pessoas? Que Deus é esse que deixa a pessoa mais pobre, com fome, com sede? Isso não é Deus. Isso não é espiritualidade. Isso é abusar de uma fé do povo para poder tirar o direito do povo. E é isso que nós precisamos entender. Que essa forma que estão usando o nome de Deus, e aí com um apoio muito grande de muitas igrejas e de muita fé do povo, que são, aí eu vou dizer novamente, que é uma forma espiritualista de usar a nossa fé para retirada de direitos. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar. Luísa Marim, na revolta malê.
Luiz